2h47, ainda tem um tempinho de férias escolares, né? Pelo menos umas 2 semanas, né? E muitas famílias ficam em dúvida sobre como organizar o dia a dia das crianças sem transformar esse período de descanso em uma agenda cheia de compromissos ou então sem fazer nada. É isso que nós vamos conversar agora com a pedagoga Carolina Caprio. Olá, Carolina, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN, obrigado por nos atender. Olá, boa tarde, Marco, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Bom, Carolina, o que acontece, né? Muitas das vezes as crianças, se não tiverem alguma ocupação, elas vão pegar o celular, vão ficar na tela lá, vão mexer, muitas vezes querem o celular da mãe, o celular do pai, e isso não é nada saudável, né? Não é assim que se passa férias, né? Sim, exatamente. Eu acho que as crianças são muito cobradas, eu acho que estão desde pequenas, né, quando estão no processo acadêmico, escolar, esse uso de tela, ele é realmente mais podado, né? Eu falo que o duro é o equilíbrio, né, Marco? Eu acho que tudo tem que ser resolvido de uma forma equilibrada. Eu acho que o uso de tela para uma hora livre, com um horário determinado, é saudável, né? A criança fica naquele ócio criativo ali. Tem alguns jogos que também monitorado pelos pais, sempre pela idade, né, adequada, pode ser usado conforme eu havia dito, com um equilíbrio, mas eu, como mãe, como pedagoga, né, 25 anos, eu acredito que a boa brincadeira, o ar livre, o social, o convívio da família ainda seja o mais importante, né? Pois é, e muitas vezes as crianças estão de férias, mas os pais estão trabalhando, né? Então, como fazer, né, para planejar aí que as crianças tenham momentos legais de lazer, né, com gente monitorando? Que dica que você dá como pedagoga para os pais aí ocuparem as crianças de uma maneira legal? Legal, eu acho que, de novo, né, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que às vezes ficam com as vovós, né, tem uma rede de apoio, tem alguns locais, né, que oferecem curso de férias, brinquedotecas, temos passeios públicos, né, tanto em Campinas quanto região. Nos finais de semana, os pais podem estar presentes. Eu sempre falo que a ausência dos pais, né, seja no dia a dia, na rotina das crianças ou nas férias, o que importa é a quantidade de tempo ali presente, né? Então, assim, brincadeiras simples, dependendo da idade, né, eu falo que os pequenininhos, uma massinha, um jogo de montar, uma bolinha de sabão, uma amarelinha, mas estar ali com o pai e com a mãe naquele pequeno momento faz toda a diferença para aquela criança, né? Se tiver com os avós, com uma cuidadora ou num espaço, né, de recreação, que sejam brincadeiras livres. Nós temos uma natureza aí para ser explorada com atividades lúdicas que a gente chama, né? Sempre vai ter uma aprendizagem, sempre vai ter que nós chamamos na escola de pedagógico, né? O pedagógico sempre está inserido dentro do contexto de socialização da infância. Então, é importante, eu falo que pequenos gestos podem estar atrelado a uma infância, a uma férias feliz e proveitosa. Pois é, mas ao mesmo tempo, né, Carolina, não pode encher a criança de compromisso, né? Porque a escola depois vai oferecer a pedagogia, vai oferecer a atividade lúdica, dependendo da série que a criança esteja, ela já vai ter uma rotina de estudos, né? De tarefas de casa. Então, as férias tem que ser para descansar a cabeça também, né? Não pode colocar para acordar muito cedo, por exemplo, todos os dias, criar uns compromissos aí, porque aí a cabeça da criança não tira férias. Exatamente, eu acho que o equilíbrio é tudo nessa vida, né? A criança por si só, ela precisa de uma rotina. Então, estabelecer algumas regrinhas é importante para que também não perca o fio da meada, sabe, Marco? Para a hora que voltar, ainda esteja tudo dentro de um certo equilíbrio. Mas, realmente, é para descanso.
né? Para atividades livres, a partir de uma demanda daí de cada contexto familiar, né? Como você disse, tem pais que não tiram férias, mas também não é hora de colocar, né, natação, balé, judô, e shopping, cinema, tudo no mesmo dia, no mesmo acaba até estafando, né? Porque são muitos compromissos dentro de um tempo, entre aspas, né, determinado ali, né? Então, acho que a ideia de descanso, prazer, alegria, constância, ele se faz presente aí nesse momento de férias. Porque se mudar demais, né? Se tiver mudança muito brusca na rotina, a criança pode dormir mal, ficar mal-humorada, ficar brava, tem tudo isso, é? Perfeito. Perfeito, eu acho que é até uma das questões que a gente levanta até para os pais aqui da escola, quando a gente vai dar as dicas de volta às aulas, né, a gente fala que essa liberdade ela deve existir exatamente para esse descanso, né, então há uma flexibilidade da rotina sempre, sim, porque no dia a dia a rotina ela é naquela pegada, né? Porque tem horário de almoço, tem horário para ir para a escola, às vezes vem transporte escolar e a mãe tem o horário ali. Então, há sim uma hora de flexibilizar nessas férias, é momento para isso, mas quando estiver chegando próximo ali, né? Dessa ideia de retorno, voltar, porque geralmente as mães vai para casa de uma avó, igual a gente falou, né, da rede de apoio, e dorme um pouquinho mais tarde, come uma besteira ou outra, a vovó dá uma liberada, a titia dá uma liberada, e aí é a hora de voltar para que a criança também ela se sente segura com essa rotina. Sabe, eu vejo muito que as crianças pedem essa rotina e esse equilíbrio também de constância até num comportamento. Quando estiver chegando perto da volta às aulas, aí já tem que fazer uma transição, essa readaptação que você falou? Eu acredito que sim, eu acredito que nós temos retorno das famílias e as crianças chegam nessa nova adaptação, né, porque sempre o início do ano nós temos crianças também, que é a primeira vez que vai vir para o ambiente escolar, os pequenininhos, né, então tá entrando na escola, vai mudar essa rotina, é legal, a ideia é passar para as famílias, né, que eles se atentem a pequenos gestos, a pequenas condutas, né, de voltar essa rotina de sono, voltar o horário, voltar a flexibilidade, a ser um pouquinho mais rígido num horário que vai ser construído, né, na rotina diária da criança. Ler um livro para a criança e já acostumando. Eu falo que ler livro à noite com a família, com o papai e com a mamãe é desde sempre, né? É um momento ali que eu falo que é da família com o filho. E eu falo que é independente da idade, viu? Porque eu acho que os adolescentes também, como não tem tantas coisas, porque é uma fase difícil que desconecta um pouco, né? É um momento de discutir uma série, de assistir um filme com o pai, com a mãe ali, né? Então é um momento ali da família estar com a criança ou adolescente. E nesse momento de retorno para que as coisas vão voltando à prática natural da rotina, né? E você falou de uma faixa etária interessante, é a criança que vai para a escola pela primeira vez, né? Aí tem também o trabalho com os pais para não ficarem mais ansiosos que a criança. Eu acredito que seja maior, viu, Marco? Com a experiência de tempos, eu falo que eu às vezes preciso mais acolher o pai e a mãe do que a criança. É natural, né? É natural esse momento de ansiedade, de preocupação, de deixar as pedrinhas preciosas conosco, né? Eu sempre falo que escolher um local de confiança, de acolhimento, de uma educação de qualidade é o primeiro passo, né? Os pais estando seguros daquilo, converse já com a criança, né? Eles são pequenos, a gente acha que não vai entender, mas entendem tudo. Olha, escolhemos essa escola com muito carinho, as
tias agora vão cuidar de você, mamãe e papai vai trabalhar, depois volta para te buscar. Então, sempre ter uma conversa tranquila e franca. Aqui a gente dá conta do recado, eu brinco que qualquer coisa eu mando uma fotinho para a mãe, eu dou um telefonema, acolho essa mamãe, que eu falo que é o segundo corte do cordão umbilical, né? No primeiro nasce, depois delegar a educação para alguém, esse conjunto é complicado. Eu sei o que é isso. Definição perfeita, o segundo corte do cordão umbilical, muito bom. São dicas para que as crianças ocupem o tempo de uma maneira legal, de uma maneira correta, para descansar e aprender ao mesmo tempo. Carolina Caprio, pedagoga, conversando com a gente aqui no estúdio CBN. Muito obrigado por nos atender. Tenho certeza que muitos pais se identificaram, muitas mães. Obrigado pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Marco. Agora são 2h58. A gente faz o intervalo.